O Evangelho de Marcos, capítulo 4. Outra vez, começou a ensinar à beira-mar, e juntou-se ao redor dele numerosa multidão, de modo que entrou num barco, onde assentou-se, afastando-se da praia, e toda a multidão estava à beira da praia. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Ele lhes falava em sua doutrina. Ouve. Um senador saiu a semear. E ao semear, por uma parte, caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Outra caiu sobre terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha terra muito profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos, crescendo, a sufocaram, e não deu fruto. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, que cresceu e desenvolveu-se, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-lhe a respeito da parábola. E ele lhes disse: a vós é dado saber o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então lhes disse: não percebeis? Então lhes disse: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis a todas as parábolas? O que semeia a palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Da mesma sorte, os que recebem a semente em solo pedregoso, os quais ouvem a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são de pouca duração. Sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Os outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, entrando, sufocam
sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. 1 a 30, outro a 60, outro a 100 por 1. A parábola da candeia. Disse-lhes: vem porventura a lâmpada para ser colocada debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: prestai atenção no que ouves. Com a medida que medirdes, vos medirão a vós, ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. A parábola da semente. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, e por fim o grão cheio na espiga. Quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a colheita. A parábola do grão de mostarda. Disse mais: aqui assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas, semeada, cresce e se torna maior que todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Sem parábolas, não lhes falava, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem, despedindo a multidão. Eles o levaram consigo, assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se uma grande tempestade de vento, e as ondas se lançavam sobre o barco, de sorte que estava para encher-se. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importas que perecemos?
E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, acalma-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que ainda não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?